Fala, meus queridos, Dr. Guilherme Machado aqui, médico psiquiatra e mentor desse canal de inteligência emocional e saúde mental. E hoje eu vou comentar sobre esse episódio que ocorreu na noite do último Oscar, em que o ator Will Smith subiu no palco e deu um tapa no comediante Chris Rock após o comediante ter feito uma piada de extremo mau gosto com a sua esposa, Jada Smith, sobre o fato dela estar careca. Ele fez uma piada ali relacionada a um filme com a Demi Moore, um filme em que a Demi Moore ela serve ao exército, se eu não me engano, e raspa a cabeça. Só que eu não tenho ciência, mas imagino que o Chris Rock sabia que a Jada estava com um problema, uma doença autoimune chamada alopecia areata, que por conta dessa doença ela teve que raspar a cabeça. Então vamos falar sobre alguns pontos importantes nessa história e sobre inteligência emocional. Até que ponto o Will Smith fez o que seria correto? Será que o que ele fez foi correto? Será que ele realmente defendeu a honra da esposa? O que vocês acham sobre essa história? Vamos conversar um pouquinho sobre inteligência emocional, que eu vou dar um pouquinho sobre o meu ponto de vista e sobre algumas coisas que a gente deve refletir sobre essa história. Vamos para a vinheta. Eu fiquei muito triste com esse ocorrido, porque eu sou fã dos dois, tanto do Will Smith, que nosso querido, grande, famoso maluco no pedaço, e do Chris Rock, do Todo Mundo Odeia o Chris. Eu tô vendo muita movimentação na internet, das pessoas aí defendendo o Will Smith, a grande maioria defendendo o Will Smith, falando que mulheres precisam de homens que defendam elas como o Will Smith defendeu. E algumas pessoas falando que não, que passou do ponto, que ele não deveria ter feito isso. E eu gostaria de analisar alguns pontos. O primeiro ponto é que, quando a gente fala sobre inteligência emocional, a gente está falando sobre nossa capacidade de lidar com as pessoas, de gerenciar nossas emoções e de lidar com os problemas que ocorrem no dia a dia. Imagina que você odeia seu chefe, ou você odeia um colega de trabalho, e que todas as vezes ele está falando coisas ali que estão te ofendendo, que estão te cutucando. Como é que você reagiria diante de uma situação dessa? Vários estudos sobre inteligência emocional mostram como inteligência emocional é um dos principais fatores que você tem para se desenvolver, para você ter uma qualidade nas suas relações do dia a dia e também uma qualidade no trabalho. Quanto mais a gente desenvolve inteligência emocional, menos problemas a gente tende a ter. Por quê? Porque a gente tende a resolver praticamente todas as situações através de diálogos, de conversas. Eu acredito que diante desse quadro não dá para... Eu não acredito em julgamento, né? A gente tem que ficar julgando as pessoas. Não, eu não acredito que esse evento ele vai definir quem é o Will Smith no meu coração, porque eu gosto muito dele, mas eu não concordo com a violência, tá? Não nesse sentido em que não ocorreu uma violência física contra a esposa dele, que ele precisava ter defendido. Mas, ao mesmo tempo, a piada foi de extremo mau gosto. Eu não gosto de piada, ainda mais se relacionando a doenças. O fato é que vários comediantes aí de stand-up comedy direto dão bola fora, tá? Não é a primeira vez que a gente vê, eu já vi stand-up comedy, pessoas fazendo piadas sobre doenças como o autismo, e para quem me conhece, sabe do meu canal, sabe da minha história, sabe que eu tenho um filho autista e que isso ofende muito. Só que até que ponto a gente pode justificar uma agressão devido a ofensas, né? Até que ponto uma sociedade ela pode sobreviver a esse tipo de coisa? E até que ponto a gente realmente está estimulando as pessoas a acharem isso bonito? Eu vi o Tio Uli, que é um grande investidor brasileiro, ele tem um canal no Instagram, eu gosto muito dele, e ele fez um vídeo junto com a esposa dele e perguntou: meu amor, o que você gostaria que eu tivesse feito? Aí a esposa dele falou: bem, se eu gostaria que você falasse, não, essa piada foi ruim, não iria rir, e depois ia conversar com o Chris Rock, beleza, estaria numa boa. Agora a grande questão, provavelmente essa história não é uma história tão simples aí para o emocional do Will Smith ou para a Jada. Provavelmente eles já estão tendo alguns problemas aí dentro de casa em relação a essa doença, porque isso mexe com a autoestima de uma pessoa, e tudo que mexe com a gente é um tipo de bullying, né? E isso pode trazer consequências emocionais. O Smith ele teve aquela reação em que o nosso emocional tem essa explosão, o corpo libera adrenalina, libera o cortisol, e muitas vezes a gente vai lá e comete atos como uma agressão física. Eu estou fazendo esse vídeo principalmente porque pra gente não tá difundindo essa ideia de que violência é bonito, agressão é bonito. Existem vários contrapontos dessa história. Ah, não, mas uma piada sem graça, é um tipo de agressão verbal que ele faz. Sim, mas nós somos seres sociais e a gente tem que aprender
ao máximo de tentar ter controle para não responder dessa forma. Você imagina se fosse dentro de uma empresa. Como é que você reagiria se seu chefe te ofendesse? Você iria agredir ele ou você iria agredir outros colegas de empresa? Isso traria consequências enormes para a sua vida. Não estou falando o que é certo, o que é errado. Eu estou falando o que é mais adaptativo para o ser humano ou não. E com certeza você conseguir segurar para sempre evitar uma agressão, porque existe sempre outras formas de resolver a situação. Você não precisa ser agressivo para ser um homem protetor. Você não precisa colocar em prática, ir para a agressão para ser uma pessoa que protege a sua família. Entenda que um homem protetor não necessariamente é um homem agressivo. É um homem extremamente letal, é um homem que é capaz de uma agressividade grande, é capaz de cometer um assassinato, só que ele guarda para isso e utiliza essa energia de uma forma mais inteligente. E por que eu estou falando isso? Para julgar o Smith de forma alguma. Fica esse questionamento e sempre que a gente tem empatia das pessoas, entendendo que o ser humano não é luz apenas, ele é luz e sombra. Nós temos todos os nossos traumas, nossos problemas, nossos medos. Uma pessoa pública como o Smith, ele está sempre sob muita pressão e isso pode acontecer. Mas que a gente não estimule esse tipo de atitude entre as pessoas na nossa sociedade. Porque quando a gente vê, a gente vai estar suscitando aí uma onda de violência, o que não é vantajoso em nenhum ponto para a nossa sociedade. Se você gostou desse vídeo, se isso fez clareza para você, você não precisa concordar com a minha opinião, tá bom? Mas ó, se você gostou, se inscreve aqui no meu canal, já curte esse vídeo, já compartilha para a gente estar raciocinando melhor e desenvolvendo uma inteligência emocional mais apurada, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau!